Olá pessoal, aqui é a professora Andrea Andrade e hoje nós vamos falar dessa técnica maravilhosa de massagem que é a massagem ayurvédica. Em sânscrito, Ayurveda significa ciência da vida. É considerado um dos conhecimentos médicos mais complexos e antigos da humanidade. 80% da população indiana é adepta desta cultura. Segundo a Ayurveda, o corpo humano é composto por 5 elementos, sendo eles éter, ar, fogo, água e terra, que compõem os estados energéticos e emocionais do organismo. E a combinação desses elementos é que vão determinar os doshas, que falaremos mais adiante. Então temos o dosha Vata, que é composto por éter e ar, Pitta, fogo e água, e Kapha por água e terra. Quando esses elementos se encontram em desequilíbrio, de acordo com os princípios ayurvedas, eles podem induzir o surgimento de doenças tanto físicas quanto mentais. E aí o equilíbrio, entre mente, corpo e espírito irá depender dos doshas, dos datus e dos malas. Os doshas seriam os humores. Esses humores devem estar sempre em equilíbrio. Os datus são os tecidos que devem estar adequadamente nutridos. E os malas são as excreções que devem ser eliminados adequadamente. Já falando aqui da massagem ayurvédica, ela é uma técnica tradicional, milenar, que surgiu na Índia há cerca de... Há escritos, que há relatos que defendem que é há 5.000 anos atrás, e há também outros relatos que descrevem há 7.000 anos atrás. Então, é uma massagem que surgiu já há muito tempo. E é um dos recursos de prevenção e tratamento que a medicina ayurvédica tem, nessa riqueza e vasta de recursos dessa medicina. Vamos lá. E quais são as manobras que caracterizam essa massagem? Essa massagem ela é caracterizada por manobras que são intensas e vigorosas e profundas, tá? Então, as principais manobras utilizadas nessa técnica são o movimento de efleuragem ou deslizamento, amassamento, compressão e alongamentos. Esses movimentos, eles são sempre profundos e vigorosos, Podem ser feitos com as mãos, cotovelos e pés do terapeuta. E é uma massagem feita no corpo todo do seu cliente, Envolve as costas, braços, mãos, pernas, pés e quadris. E também podem ser feitas manobras na face. Aqui, como podem ver nessa foto, algumas características da massagem, É uma massagem que pode ser realizada tanto na maca quanto no tatame. No entanto, no tatame, há algumas manobras, especialmente os alongamentos, são melhores de ser realizados. Alguns alongamentos não seriam possíveis se o atendimento fosse feito na maca. É uma massagem também que pode ser realizada a 4 mãos, tá? Aqui, nesse outro exemplo, o terapeuta fazendo uso dos pés para fazer aqui o deslizamento, E ele está se apoiando numa espécie de banqueta. Esse recurso ele é muito utilizado para que se reduza o peso corpóreo do terapeuta, ok? Isso aqui deve ser feito sempre que Claro, primeiro que o seu paciente ou cliente consentir, E sempre que o terapeuta se sentir seguro. Um dos pré-requisitos é entender se esse cliente goza de uma boa saúde, certo? Se ele não tem fragilidade capilar, se ele não tem osteoporose, e é importante que ele tenha um peso aproximado ao peso do terapeuta, tá? É importante que o cliente tenha no mínimo o peso do terapeuta. Então, vamos usar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho 70 quilos, então o meu cliente no mínimo tem que ter 70 quilos para eu optar por esse tipo de movimentos, ok? Observem aqui, são feitos usos de óleos
naturais e também, ó, com uso de ervas também, ok? Essas ervas e esses princípios ativos, eles serão escolhidos de acordo com o dosha a ser trabalhado. Os meios carreadores dessa massagem, né? Que são, né, os veículos que a gente usa para conduzir a massagem, fazer o espalhamento. Vamos lá. Os óleos vegetais, que geralmente são aquecidos. Esses óleos vegetais, eles podem ser enriquecidos com óleos essenciais, com ervas, com as pindas, que são essas trouxas aqui, ó, da foto ao fundo, feitas com algodão cru, e são personalizadas também com as ervas de acordo com o dosha que precisa ser trabalhado. Quais são os principais benefícios dessa técnica? É uma massagem que promove um efeito vigoroso e relaxante sobre a musculatura. Então, é uma massagem que é excelente para atleta, aquela pessoa que está com aquela tensão já há bastante tempo, né? Mas que não resolveu com medicamento e você percebe que a pessoa precisa mesmo de uma técnica manual ali para fazer para distensionar, né, aqueles nódulos de tensão. É uma técnica que equilibra a estrutura em geral pela manipulação do tecido conjuntivo e também por conta dos alongamentos. É uma massagem que vitaliza e desintoxica o corpo como um todo. Dentre mais benefícios fisiológicos, observamos alívio de tensão muscular, o estímulo da oxigenação, ajuda em tratamentos coadjuvantes, né, na redução da gordura corporal, eliminação do líquido acumulado, né, então ajuda para edema também. Claro que essa massagem não pode ser usada em estágio pós-operatório, tá bom? E ajuda a atenuar a celulite. É uma massagem que também equilibra as energias, previne doenças, relaxa corpo, mente e espírito, rejuvenesce e melhora a pele. Ajuda também no realinhamento de algumas estruturas ósseas e musculares, aumenta a consciência, fortalece o sistema imunológico, nutre as células dos tecidos, né? Porque movimenta e estimula a circulação dos fluidos extracelulares, alinha a frequência cardíaca, reduz dores no joelho em pacientes com osteoartrite. Lembrando que você só vai praticar a massagem com autorização médica, tá bom? E melhora na distrofia muscular, tá? Lembrando também que para determinadas síndromes ou doenças é importante a anuência e autorização médica para realizá-lo. Alguns benefícios emocionais comumente relatados para quem recebe essa técnica. Ela promove harmonização de emoções e pensamentos, né? E ajuda a buscar o quê? Um estado de equilíbrio físico-psicológico, além de um bem-estar interior intenso e relaxamento, não só muscular, mas relaxamento mental, né? Segundo a visão Ayurveda, são os acúmulos de energia negativa que vão obstruir o fluxo da energia vital do corpo e que vão gerar essas dores. O que eles consideram como energia negativa? Alimentos tóxicos, né? Esses alimentos industrializados, ricos em aditivos, tá bom? Eles consideram energia negativa. Então, os alimentos que nos fazem mal e, claro, as energias que nos fazem mal. Os sentimentos e emoções que nos fazem mal. Raiva, rancor, mágoa, ressentimento, ok? Então, vejam que pela visão da Ayurveda, a gente precisa nutrir mente, corpo e espírito também. Eles são muito espiritualistas, né? E eles pensam assim que o caminho da plenitude é você ter uma vida, de certa forma, regrada, para que você goze de saúde, vida longa e boa disposição. Vamos falar agora das contraindicações, né? Na massagem ayurvédica não vai mudar muita coisa das demais técnicas, né? A gente tem que ficar atento às contraindicações gerais de toda e qualquer massagem. Dentre elas temos
lesões na pele, câncer e tumores, fragilidade capilar, né? Observar a resistência do paciente. Por exemplo, fragilidade capilar se refere àquela pessoa que qualquer encostadinha num móvel, numa superfície mais rígida, ela fica roxa, né? Então promove ali o rompimento dos capilares e pode promover quimose, hematoma, enfim. Então tem que ficar atento a isso, que como é uma massagem que faz uso de manobras e movimentos mais vigorosos e intensos, você tem que ficar atento a esse aspecto, tá bom? Sempre observar a resistência do seu paciente. Também contraindicado em caso de resfriado, febre, indigestão, prisão de ventre, infecções, cardiopatias descompensadas, trombose e insuficiência renal. Outro aspecto importante, antes de eu trocar de slide aqui. Se o seu cliente tem hérnia de disco, é super importante você ficar atento a isso, porque os alongamentos mais intensos serão contraindicados. Vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre os doshas, que são os nossos humores, né, que são os mecanismos que governam o nosso organismo. Eles são formados pelos 5 elementos que já falamos antes, né? Sendo que o Vata Dosha é formado pelo éter e ar, o Pitta Dosha é formado por fogo e água e o Kapha Dosha é formado por terra e água. E aí o que acontece? Esses elementos eles vão determinar os processos de crescimento e envelhecimento da vida de todos os seres em todos os níveis, seja celular ou psíquico. Dessas combinações de elementos é que vão surgir as características de cada dosha, né? E aí, assim, o ser humano ele é formado por um desses 3 doshas, mas um deles será predominante, que é o que vai reger nossas características, tendências e padrões particulares. Então, assim, vai haver sempre a combinação, né, no geral, né, do seu dosha principal com um dosha secundário, que é aquele que se manifesta em menores proporções e define um pouco nossa personalidade e funcionamento orgânico. O dosha secundário, ele está presente numa proporção inferior, como já falado, né, e cada tipo de dosha ou combinação é reconhecido na Ayurveda e ele vai ser enumerado assim em números de 7, tá bom? Já vou falar aqui para vocês, mas tem sempre com base os 3 principais. Então vamos lá, os 3 principais são Vata, Pitta e Kapha, mas também temos a combinação Pitta Vata, Kapha Vata, Pitta Kapha e também Vata, Pitta e Kapha, ok? O Vata, o predominante elemento relacionado a este dosha é o ar e o éter, né? E por esse motivo podemos chamá-lo de movimento. Vata é tudo que se move, é aquele que move as coisas, tá? É uma força motivadora por trás, né? É a força motivadora por trás dos outros humores, tá bom? Então, assim, os outros humores, o Pitta e Kapha, eles tendem a ser mais imóveis ou mais incapazes de movimentos se não tiver a presença do Vata ali. Ok? Algumas características, né, das pessoas Vatas. Pele seca, cabelos escuros, ressecados, finos, olhos pequenos, escuros, baixa temperatura. São pessoas que costumam ser magras e longilíneas. Uma característica interessante da pessoa de Vata é aquela pessoa que é bem acelerada, tá? Elas tendem a ser aquela pessoa mais magrinha, tá bom? E essa aceleração, essa ansiedade, ela pode conferir a essa pessoa assim, que é uma pessoa que executa as coisas de maneira rápida, perdão. Ao mesmo tempo que ela tem facilidade de aprender algo, ela também tem facilidade de se dispersar e de se distrair, tá bom? Eu estou resumindo aqui no áudio as características principais, mas a apresentação vai ficar aqui disponível para vocês, tá bom? Então, sempre que quiserem rever essas informações, vai estar disponível ali. Algumas características emocionais do Vata. São pessoas ansiosas, né? Como já falei, inquietas, de falar rápida e tendem a ser tagarelas, tá bom? E são pessoas também que têm uma criatividade acima da média, tá? Pontos fortes.
Quando o dosha vata está bem equilibrado, a pessoa se mostra bastante disposta e com bastante energia, tá? E realiza suas tarefas de maneira ágil e com bastante criatividade também, né? É uma pessoa que adora atividades que envolvem o estímulo de criatividade, tá bom? E é uma pessoa que se mostra muito comunicativa e tá sempre em busca de novas experiências. Pontos fracos: quando tá em desequilíbrio, essa pessoa vai se mostrar muito preocupada e ansiosa, tá bom? E pode apresentar constipação intestinal, insônia, dentre outros. A dieta alimentar indicada para o vata é uma alimentação mais natural, quente e oleosa, com sabores doces, ácidos e salgados, tá bom? Vamos falar agora do dosha pitta, né? O pitta, que é a combinação de fogo e água, o princípio desse dosha é o quê? A digestão, a transformação, né? Ele é responsável o quê? Pela digestão dos alimentos no estômago, né? E no trato intestinal, das partículas em nível celular e também pela digestão de nossos pensamentos e emoções. Então, o pitta, eles interpretam como aquele tipo que, como foi falado aqui, que está relacionado à transformação, né? O que a gente observa no dosha pitta? Pensamentos bem digeridos, né, levam ao conhecimento intelectual, e emoções bem digeridas levam à consciência intuitiva e ao autoconhecimento. Então, essas pessoas se mostram inteligentes e bem capazes de tomar boas decisões, né, quando estão em equilíbrio. Como o seu elemento principal é o fogo, né, podemos chamá-los de transformador, que é aquele que digere as coisas, né? E vem da palavra sânscrita tap, que significa tap, né? Que significa aquecer, cozinhar ou transformar. Ele é responsável por todas as transformações metabólicas e químicas do nosso corpo, governa a nossa digestão mental, que é essa capacidade de percepção da realidade, de entendimento das coisas tal como elas são, e provém principalmente de nosso poder de digerir os alimentos. O pitta encontra-se no corpo contida em água ou óleo, sendo a água seu elemento secundário, tá? O fogo existe principalmente sob a forma de ácidos. Sendo assim, o fogo não poderia existir diretamente no corpo sem o destruir. Por exemplo, o ácido clorídrico é um ácido que está contido no estômago. Então, por isso que esse fogo do pitta é importante para promover essa transformação. No entanto, quando em desequilíbrio, essas pessoas tendem a ter problemas estomacais, tá? Então, vamos lá. Se esse dosha, né, se esse elemento, né, estivesse puro, sem diluir, ele seria totalmente destruído para o estômago, né? Portanto, o elemento água de pitta serve para diluir esse fogo, proteger o organismo, principalmente no sistema digestivo e circulatório, tá? Porque o excesso de fogo, para a medicina chinesa, né? Esse excesso de calor, ele pode também, como eu falei anteriormente, causar gastrite e causar outras desarmonias nesse organismo que tem o pitta como dosha principal. Por isso que a água está ali para equilibrar a presença desse fogo. Tá bom? Suas características e atributos principais são quente, úmido, um pouco oleoso, leve, penetrante, líquido, odor desagradável e móvel. Características principais, né? Características físicas, as principais eu vou citar aqui. Pele macia e oleosa, cabelos macios e oleosos, né? Alta temperatura corporal, forte apetite, né? Sono curto e profundo. Geralmente são pessoas que possuem estatura mais mediana, tá? As pessoas do tipo pitta, elas têm uma facilidade de adquirir músculos, tá? Bem como ganhar ou perder peso. Embora geralmente se mantenham estável por longos períodos da vida, tá? Elas costumam sentir muito calor e transpiram com facilidade. O pitta possui dentes fortes, mas gengivas sensíveis.
olhos brilhantes, tem um olhar profundo e desafiador e normalmente apresenta um grande apetite e sede, né? E a capacidade digestiva bem acelerada, tá bom? Algumas características emocionais do dosha Pitta: temperamento agressivo, intelecto aguçado, boa memória, bem concentrado, fala bem articulada, fome intensa, intelecto aguçado, veia empreendedora, atração por desafios, agilidade, ciúmes. Também não gostam de ser contrariados, tá? Eles têm a tendência a se irritarem facilmente, tá? Por ser ligado ao fogo, é o dosha mais quente e intenso, tá, gente? Pontos fortes: quando ele tá equilibrado, ele tem características bem positivas, tá? Ele sente-se mais disposto e com mais energia, seu sistema digestivo trabalha perfeitamente, seu processo decisório se torna mais eficaz, assim como a sua oralidade, tá bom? Se equilibrados, são habilidosos, concentrados e excelentes para aprender, ok? Os pontos fracos, né? Quando o Pitta dosha está fora de equilíbrio, esse indivíduo pode ficar com a pele irritada, indigestão, problemas gástricos, insônia, temperatura corporal excessiva, e são pessoas que podem ficar irritados facilmente, né? E impacientes. A dieta alimentar indicada para Pitta é uma alimentação mais natural e refrescante, né? Com sabores doces, amargos e adstringentes. E deve evitar sabores ácidos, né? Que é mais comum nos alimentos frios, secos, leves e gelados. Aqui também tem uma lista de alimentos indicados que vocês podem pesquisar depois, sempre que acharem necessário. E os alimentos que devem ser evitados, ok? Vocês podem recorrer a essa lista sempre que acharem importante. Vamos lá. Vamos agora ao kapha. O kapha significa muco, né? Em referência ao seu material de excreção. Em termos etimológicos, quer dizer aquele que mantém as coisas unidas. As pessoas de kapha, elas tendem a ser mais robustas, tá? São pessoas grandes, com muita estrutura. Mais à frente eu vou falar aqui. O kapha promove a nutrição e suporte, né? Fornece o substrato e, desse modo, ele promove a estrutura e a massa dos tecidos corporais. Também promove suporte emocional na vida e rege vários outros aspectos emocionais positivos, como o amor, a compaixão, a modéstia, a paciência e o perdão. O kapha é regido por água e terra, né? A água dilui o elemento terra e serve como transporte do mesmo. A nossa composição física é principalmente formada por água e está contida em vários tecidos e nas células, né? Onde existe também o elemento terra, tá? O princípio de kapha é o quê? É o da lubrificação e da estruturação, tá bom? E aí eles defendem que, para que haja movimento e digestão, é preciso também que o organismo esteja perfeitamente lubrificado, tá? Então, assim, como o corpo não é simplesmente uma máquina, e sim um todo em constante modificação, né? Resultante tanto da percepção interna quanto dos estímulos externos, o kapha também é responsável pela inteligência celular, tá? É o que garante, por exemplo, que o coração irá exercer exclusivamente suas funções e não a de outros órgãos. Algumas características físicas, as principais, né, que eu vou citar aqui. São pessoas com braços longos, tórax grande e elevado, quadris e ombros largos, tá? São pessoas que são bem grandes, tá? São corpulentas. E de aspectos emocionais, são pessoas que são mais serenas e calmas, tá? Elas têm uma estabilidade emocional maior, tá bom? E dificilmente liberam emoções como ira ou cólera como os pittas, tá bom? Quando em equilíbrio, externam tolerância e paciência, são afetuosos e carismáticos, né? São conciliadores e respeitosos, generosos e protetores. Então, o kapha aí, opinião minha, são ótimas pessoas para serem nossos melhores amigos ou parceiros também, ok? Pontos fortes, né? Personalidade tranquila e relaxada, são amorosos e protetores, amigos e conciliadores, como já falamos, né?
Pontos fracos. Tendem a ter o metabolismo lento, tá? Metabolismo e digestão desse dosha costuma ser mais lento. Então, um ponto fraco do kapha é que ele tem uma leve tendência à obesidade, ok? Aí o kapha elevado resulta em aumento de peso, né? E ele pode estar envolto a uma inércia, lassidão, congestão e estagnação, tá bom? Perdendo gradualmente a força de movimento, tá? A dica para esse dosha é sempre buscar suavizar esse aspecto, tá bom? Dar mais movimento para que o kapha não fique estagnado, ok? Deve-se priorizar os sabores adstringentes, picantes e amargos e evitar sabores doces e comidas frias. Aqui vários dos alimentos indicados, entre eles maçã, né, frutas, maçã, pera, framboesa, vegetais, cereais. E dos alimentos principais que devem ser evitados, destacamos as frutas adocicadas, alguns cereais e leguminosas, e laticínios, ok? Também há outras especiarias e outros alimentos que devem ser evitados, né, como álcool, leite frio, oleaginosas, né, que são pesadas e agravam o kapha, então é super importante evitá-las. E é isso, pessoal, obrigada pela atenção. Esse aqui foi um apanhado geral sobre a massagem ayurvédica e um pouquinho, né, dessa cultura e no que se baseia essa técnica, né? A medicina ayurveda ela é muito vasta, ela tem muito a nos oferecer e, claro, é preciso muito conhecimento, muito estudo e uma ótima anamnese para prestar um bom atendimento. Muito obrigada e até a próxima!